Você já se perguntou como o conflito entre Israel e Palestina se originou e evoluiu ao longo dos séculos, moldando a história de uma região marcada por tensões e esperanças? Não? Então se prepare para ouvir o resumo mais completo até hoje. Imagine-se nos tempos dos patriarcas e profetas, onde as histórias do Antigo Testamento lançaram as bases para o conflito atual. No centro desse drama bíblico, encontramos Abraão, o pai das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Deus prometeu a Abraão uma terra para seus descendentes, e é esse território, conhecido como Canaã na época, que se tornaria a terra prometida. Mas a história não se limita a promessas divinas, ela se desenvolve como um enredo complexo, com heróis e antagonistas, com o destino de nações pendendo na balança da crença e da luta pela terra. No entanto, esse cenário também foi palco do declínio romano e da ascensão de outros impérios, como o bizantino, que sucedeu o romano e deixou sua marca na região. As cruzadas, movimentos religiosos e militares que visavam recuperar a Terra Santa, trouxeram mais conflito e dor, semelhante à saga que se desenrola hoje. Nesses tempos distantes, as muralhas de Jerusalém ecoavam com os clamores de guerreiros e a piedade dos fiéis, enquanto o destino de reinos se entrelaçava com a fé e a ambição. A revolta árabe, inspirada por sonhos de independência, ecoa os anseios do passado. E a Liga das Nações, precursora da ONU, tentou lidar com a questão da Palestina após a Primeira Guerra Mundial, resultando no Plano de Partição da Palestina de 1947. Como muitos impérios e conquistadores antes, as fronteiras eram redesenhadas, sem considerar as histórias e as reivindicações daqueles que chamavam essa terra de lar. Nessa época de convulsões e revoluções, a esperança de autodeterminação ardia como uma chama em meio às sombras da colonização, mas também semeava as sementes da discordância que ressoam até hoje. Após a criação do Estado de Israel em 1948, a reação dos países árabes na região foi de forte oposição e hostilidade em relação a essa nova nação. Os países árabes, incluindo Egito, Síria, Iraque, Líbano e Jordânia, rejeitaram a partição da Palestina proposta pela Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que levou à criação de Israel. Eles consideraram a formação de Israel como uma violação da soberania árabe e palestina na região. Imediatamente após a proclamação de independência de Israel, em 14 de maio de 1948, uma coalizão de países árabes invadiu o novo Estado, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. O conflito resultante levou a tensões contínuas, com várias guerras e conflitos armados subsequentes nas décadas seguintes, incluindo a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Os países árabes buscaram a destruição de Israel e, em muitos casos, se envolveram em conflitos armados diretos com Israel, em uma tentativa de reverter o que consideravam uma injustiça territorial. Além das hostilidades militares, os países árabes também adotaram políticas de boicote econômico e diplomático contra Israel, e vários deles se recusaram a reconhecer a existência do Estado de Israel por décadas. Essas políticas criaram um ambiente de tensão e desconfiança na região que perdurou por muitos anos. Os eventos mais recentes, como a Guerra dos 6 Dias, ecoam as mudanças de controle territorial vistas nas páginas da história. Os grupos como Hamas e a Jihad Islâmica, embora considerados terroristas por alguns, são vistos como combatentes pela libertação por outros, um eco das guerrilhas que desafiaram conquistadores em tempos passados. Nessa era de conflito moderno, os confrontos se desenham como batalhas complexas, enquanto as vozes da resistência buscam justiça e liberdade, ecoando os clamores daqueles que ousaram desafiar impérios caídos. O Hamas e a Jihad Islâmica são organizações militantes palestinas que surgiram em resposta ao conflito israelense-palestino. O Hamas foi fundado em 1987 durante a Primeira Intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O grupo é uma extensão da Irmandade Muçulmana e tem suas raízes na resistência islâmica à ocupação israelense. O Hamas inicialmente surgiu como uma organização social e política que prestava serviços à população palestina, ao mesmo tempo em que se envolvia em resistência armada contra Israel. Seus princípios fundadores incluem a luta contra a ocupação israelense e o estabelecimento de um Estado Islâmico palestino. Ao longo dos anos, o Hamas se tornou uma força política e militar significativa na faixa de Gaza, sendo classificado como uma organização terrorista por vários países.
A Jihad Islâmica Palestina, ou PIJ, é outro grupo militante palestino que surgiu na década de 1970. A organização se originou na faixa de Gaza e é conhecida por sua ideologia militante e extremista. Seu objetivo primordial é a libertação de toda a Palestina histórica e o estabelecimento de um Estado Islâmico. A PIJ se envolveu em ataques armados contra Israel e também foi classificada como organização terrorista por diversos países devido às suas atividades. Ambos os grupos, o Hamas e a Jihad Islâmica, têm desempenhado papéis significativos no conflito israelense-palestino, tanto como atores políticos quanto como forças militares. Eles continuam a ser peças-chave nas tensões em curso na região. Assim, a história do conflito israelense-palestino é marcada por uma complexa teia de eventos históricos, crenças religiosas e políticas, lutas territoriais e o surgimento de organizações militantes, cujas ações e ideologias contribuem para a situação atual na região, moldando a vida de milhões de pessoas que anseiam por paz e justiça. À medida que contemplamos essa complexa história de conflito entre Israel e Palestina, é essencial lembrar que a paz e a esperança são possíveis, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A história nos ensina que os povos podem superar diferenças profundas e traumas compartilhados. Que este conhecimento possa servir como um lembrete de que, apesar do sofrimento, todos os seres humanos anseiam por paz, dignidade e prosperidade. Somente com empatia, compreensão mútua e esforços persistentes de reconciliação, podemos moldar um futuro onde as gerações vindouras possam viver em harmonia, com a justiça e a coexistência como pilares fundamentais. A Terra Santa, com sua rica herança cultural e religiosa, é um local sagrado para muitos. Que essa terra possa se tornar um farol de esperança, onde a paz prevaleça, e todas as pessoas possam compartilhar um futuro de convivência pacífica e prosperidade. Que o sofrimento do passado nos inspire a buscar um caminho para a reconciliação e a paz, onde os corações possam encontrar conforto e a humanidade possa florescer em toda a sua diversidade. Que a história que estamos escrevendo hoje seja uma história de união, compaixão e, acima de tudo, de esperança para um amanhã melhor. Obrigado pela audiência e lembre-se de fortalecer o canal deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando. Que Deus abençoe a todos nós.